Você lembra que no vídeo falando da minha experiência no aplicativo da Skill, eu comentei sobre este livro aqui do Flávio Augusto? Eu falei que eu tava tão apaixonada por esse livro, pelo Flávio Augusto. Eu tô numa época assim, viciada, consumindo tudo o que é possível dele. Eu falei naquele vídeo então que eu iria comprar pra dar de presente, porque eu tava encantada, tá? Chegou, e inclusive a pessoa que ganhou de presente já tá aqui marcando quase metade do livro. Lembra que eu falei também naquele vídeo da Skill que eu tinha uma meta, e por eu ter batido aquela meta, eu iria comprar um livro novo? Chegou. Esse aqui não faço ideia, na verdade, qual é o assunto em questão do livro, porque eu vi uma pessoa falando sobre esse livro, achei interessante, ou na verdade eu ouvi a pessoa falando sobre o autor do livro. E depois, só que não tinha resolvido comprar ainda não, viu? Depois a minha irmã me mandou um perfil de uma moça no... Minha irmã tá aí por trás das câmeras. Inclusive ela é editora, e esse vídeo aqui está saindo por causa dela, editora. Então, por favor, comenta aí, valeu, editora. Então minha irmã me mandou um perfil de uma moça no Instagram, e logo abrindo os destaques eu vi este livro. Pensei, é um sinal do universo, com certeza vou comprar. Comprei, e logo nas primeiras páginas já estou impactada com a vida desse cara, o David. Mas eu vim fazer esse vídeo porque meta é um assunto que eu tenho explorado nos últimos anos, e cheguei até um tempo a pensar que não funcionava pra mim. Porque, na verdade, eu estava desorganizada e não sabendo fazer meta, não sabendo o que é meta. E esse ano em específico, o ano de 2025, foi o ano que eu fiz pouquíssimas metas, assim, umas 3 ou 4, para tentar ser exata, umas 3 ou 4 metas, só para organizar alguns pontos da minha vida que eu precisava que fossem organizados. Mas esse ano eu usei mais assim para me reencontrar, para me reorganizar, é que chega uma época na nossa vida, de anos em anos, em que você precisa parar um pouco e decidir para que lado que você tá indo, porque às vezes você decidiu uma coisa e o caminho deu uma desviada e você já tá indo pra outra coisa que não era aquela desejada, ou às vezes você nem deseja mais aquilo. Gente, é uma questão que você tem que parar pra sentar e ver pra onde a sua vida tá indo, pra onde os seus hábitos estão te levando, pra onde os seus livros estão te levando, que tipo de conteúdo você tem consumido, quem são as pessoas que estão ao seu redor, se você tá satisfeito, ou às vezes você tá vivendo e tem aquele incômodozinho dentro de você que você não sabe quem que é, e acha que tem que cortar o cabelo, acha que tem que comprar roupa, acha que tem que comprar sapato. Na verdade, você precisa parar, sentar um pouquinho e rever a sua vida, o que você quer, quem são as pessoas que te inspiram, como você quer ser visto, onde você quer chegar, quanto que você quer fazer de dinheiro, quanto patrimônio quer ter. Então esse ano pra mim foi um tempo de limpar o terreno para começar a construir. Minhas metas, como eu falei, elas foram para me organizar nesse período em que eu tô limpando o terreno e pensando sobre a minha vida. Até porque a sua vida ela não para pra você. Eu quero me reencontrar, então minhas contas vão parar de chegar. Não para. A sua vida não para pra você se reorganizar e se reencontrar. A não ser que você tenha feito um grande planejamento pra isso, né? Claro, vamos deixar óbvia essa exceção. Mas o curioso é que tem tantas informações na internet sobre metas, sobre como fazer metas, que você precisa listar suas metas. E normalmente no período de fim de ano você já começa a querer fazer a sua lista de metas como se fosse, sei lá, a cartinha pro Papai Noel, em que você põe as suas vontades, as coisas que você quer, mas isso não é meta. E depois você vai fazer o seu balanceamento de como foi o ano e você não conquistou um monte de coisas, ou você colocou um monte de coisa nessa lista que não faz sentido. E isso te deixa frustrado por não ter conseguido conquistar aquilo que você se propôs a fazer. E isso é até pior para a nossa autoconfiança, porque o nosso cérebro, ele vai de forma imperceptível desacreditando em nós mesmos. Então a nossa palavra, ela vai deixando de ter tanto peso, de ter valor, de ter esse crédito. Então, no meio de toda essa informação sobre metas, parece que menos a gente está conquistando e concretizando os nossos alvos, os nossos objetivos, e a vida se faz dessas pequenas conquistas, não é mesmo? Então, vamos deixar toda essa conversa sobre metas mais simples, mais clara e possível. Beleza? Primeiro de tudo, que eu quero que você tenha em mente: a meta não é um evento no seu ano. Não é o aniversário da sua mãe, não é o aniversário da sua irmã, não é a formatura da sua irmã, não. A meta, ela é a norteadora do seu ano.
se você colocou a meta pro ano. Se você tem uma meta para a vida, ela vai ser a norteadora da sua vida, certo? Pegou aqui o raciocínio? Então é o seguinte, se eu sei que a meta é a norteadora e eu coloquei uma meta para o meu ano, então os meus 365 dias vão ser direcionados para alcançar essa meta. Digamos que eu tenha a meta de construir meu patrimônio, ou então eu tenho um número X e eu gostaria de aumentar o meu patrimônio. Quando eu pegar o meu dinheiro, eu vou pensar, tá, vou lidar com as minhas responsabilidades e meus compromissos, tem a casa para pagar, tem aluguel, essas coisas. Depois de lidar com os compromissos fixos, eu vou pensar no meu patrimônio, eu vou pensar em fazer uma renda extra, eu vou pensar em maneiras de multiplicar o meu dinheiro, eu vou aprender a gerir o meu dinheiro para o aumento do meu patrimônio. Todos os dias do dia 1º de janeiro, se eu estabelecer essa meta no dia 1º de janeiro ou antes, no dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, eu estarei todos os dias pensando em como aumentar o meu patrimônio. Então, viu que como a sua vida ela vai se reorganizar em torno dessa meta? Você vai pensar no seu dinheiro focado nessa meta, você vai passar a pesquisar coisas focadas nessa meta, até o seu tempo de consumo na rede social vai ser mais focando em pessoas que conseguiram alcançar esse objetivo e como elas podem te ajudar a alcançar mais rápido ou melhorar os seus processos. Então toda a sua vida ela vai se organizar para aquela meta. Por isso que antes de decidir que você quer alguma coisa, você precisa pensar, realmente, você quer essa coisa? Eu falo com a minha irmã, se você consegue ser honesta com você mesmo, mas é ser honesta, não é aquilo que você acha que é ser honesta, é ser honesta. Se você consegue ser honesta consigo mesma, você vai conseguir ser honesta com as outras pessoas. E aí, volta pra meta. Eu decido que eu preciso conquistar isso. Eu decido que eu vou conquistar isso. É buscar então os motivos e as ações, as atitudes que vão fortalecer essa ideia que você quer alcançar, mas construir também para concretizar essa ideia que você decidiu alcançar, certo? Então pronto, sabendo que as metas são os norteadores do ano, a gente não vai fazer 365 metas para 365 dias. Fracasso total. Agora vem 4 pontos importantes que você precisa pensar ao construir ou decidir as suas metas, beleza? Já pega seu papel e sua canetinha aí para você anotar esses 4 pontos. Ponto 1. Importante pensar, se eu decidir que eu quero isso, em que posição eu estou relacionado a isso que eu quero? Decidi que quero aprender uma língua nova. Uma língua nova é qual? Decidi que quero aprender grego, mas aprender grego é um processo de uma vida. Até mesmo português você até hoje está aprendendo. E olha aqui, se eu tô falando com você que é do Brasil, essa aqui é a sua língua nativa. Certo, então vamos colocar uma coisa mais específica. Eu quero entender um filme todo em grego sem legenda, sem precisar de legenda. Eu quero conseguir me comunicar no básico. Eu quero conseguir desenvolver pequenas frases, né, pensamentos assim. Em que nível eu estou nesse grego? Nunca pesquisei grego, nunca escutei ninguém falando grego, nunca assisti um filme em grego. Então você tá no iniciante do iniciante, você já se nivelou. Aquela meta do patrimônio, como eu usei logo no início. Se eu já tenho uma quantidade X do meu patrimônio construído, então eu quero aumentar esse meu patrimônio. Eu quero aumentar em quanto? Eu quero aumentar em, sei lá, 15% a mais. Então eu já vou saber onde eu estou e aí vou, a partir deste lugar que eu estou, construir os métodos que vai me ajudar a alcançar a meta que eu estabeleci referente a esse patrimônio. Seguinte, a câmera descarregou, mas voltamos. Então, entendendo em que nível você está referente a essa meta, vamos para o ponto 2. Em quanto tempo eu quero alcançar essa meta? Essa meta é para 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos? Quanto tempo você deseja alcançar essa meta? Eu sei que você vai me falar bem assim, eu quero para ontem. Mas vamos colocar o pé na realidade e pensar, em quanto tempo alguém que cumpriu todo passo a passo, fez bonitinho e teve uma oportunidade de sorte na vida, conseguiu? Qual é a média de tempo para se conseguir essa meta? Pronto, você já vai estar um pouquinho mais no pé na realidade e vai colocar para você qual é o tempo em que você vai alcançar essa meta.
Se a gente está falando aqui de metas do ano, você já vai pensar, em um ano eu quero olhar para mim no final do ano e falar, olha, eu consegui isso, eu consegui crescer nisso, eu consegui conquistar isso, eu consegui me tornar essa pessoa. Fechou? Ponto 3. Quem vai ser o meu mestre nessa jornada? Quem vai ser o meu mentor nessa jornada? Se eu quero, usando o primeiro exemplo, aumentar o meu patrimônio, quem é a pessoa que saiu de um patrimônio X para Y e consegue me orientar? Ou então, se eu estou pensando agora em crescer patrimônio, quem é que fala sobre isso? Quem consegue me orientar sobre isso? E claro, eu defendo aquela máxima. Não é só porque o profissional é bom que você vai contratar esse profissional, que você vai se aproximar desse profissional. Você precisa também ter uma identificação com ele. Sabe aquele negócio de o santo bateu? O santo precisa bater. Vocês precisam estar alinhados, você precisa ter uma identificação com essa pessoa, porque essa pessoa vai ser, voltando para a meta, essa pessoa vai ser o seu mentor, o seu direcionador, o seu mestre nessa meta que você quer conquistar. E uma coisa importante quando a gente fala sobre escolher um mentor ou um mestre, hoje aqui na rede social, no YouTube, no Instagram, no TikTok, enfim, você vai encontrar muitas pessoas falando sobre o mesmo assunto. E claro, cada um tem o seu jeito de apresentar o seu assunto, tá tudo bem, mas você precisa escolher alguém que você vai seguir aquele método, porque cada um validou um método e ele vai ensinar um método que validou, certo? Só que partindo do ponto que você se identificou com aquela pessoa, você precisa escolher seguir o método daquela pessoa, porque senão você vai sair seguindo o que cada profissional diferente tá falando do mesmo assunto e não vai chegar em lugar nenhum. E aí você vai achar que é o problema que as pessoas estão enganando, estão ensinando coisa errada, que não funciona. Na verdade, o problema é você. Você está desorganizado, você não escolheu uma pessoa para seguir. Sabe aquele negócio de assim, ó, siga esse passo a passo e você vai ter sucesso. Aí você fala, não, pra mim não funcionou. Mas tem certeza que você seguiu o passo a passo, a risca da pessoa que te passou? Né? Então tá, voltando. Eu espero que você esteja anotando aí no seu caderninho, beleza? E já entendeu que precisamos pensar em que nível estamos em relação a essa meta, que precisamos entender um tempo real em que vamos alcançar essa meta e que precisamos escolher um mentor, um mestre, um professor nessa área. Quarto ponto. Essa meta depende só de você? Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a meta em que a gente coloca no papel, ela não depende só da gente. Depende sim, 90% do que você vai fazer, como você vai organizar o seu dia, os seus dias, a sua semana para alcançar aquilo. Ok, mas ninguém é uma ilha. A gente não vive nesse mundo aqui sozinho, cada um na sua. Não, para itens básicos de sobrevivência você depende de outras pessoas. Então, quanto por cento dessa meta depende de você? Precisa ter isso bem claro. Qual é o seu papel? Sabe? Se você quiser colocar a pergunta dessa forma. Qual é o seu papel aqui? O que depende de você e o que não depende de você? Se você tiver isso bem claro, sucesso. Recapitulando aqui os 4 pontos. Primeiro, entender em que nível você está para essa meta que você decidiu. Segundo, quanto tempo vai levar para alcançar, com base na realidade. Terceiro, quem vai ser o seu mentor em toda essa jornada. E quarto, o quanto essa meta depende de você. Ou quais são as suas funções e qual é o seu papel nessa meta. Fechou? A vida é feita de um empilhamento de pequenas conquistas. Eu tenho certeza que você consegue. Você só tá desorganizado nesse processo todo. Me conta aqui se você já fez as suas metas e se vai testar esse novo método. E se você testou, volta aqui depois para me contar se deu certo, ou clareou sua mente, ficou simples essa nova forma de pensar. Assim, de tudo isso que eu te falei, se eu pudesse escolher algo para ficar na sua cabeça seria: a meta não é um evento no ano, é um norteador do seu ano. Beleza? Todos os seus dias você vai pensar focado na meta. Dá certo. Se você senta, se você se organiza, dá certo. Mas aqui vai um bônus que eu acabei de lembrar. Escolhe uma pessoa para quem a sua palavra é importante e compartilhe com ela a sua meta. Eu tenho certeza que o seu consciente, o seu subconsciente, ele vai ficar mais rigoroso quanto ao seu cumprimento da meta. Sucesso, eu te vejo no próximo vídeo.